Olá, galera. Meu nome é Juliana e eu e o Lucas vamos falar um pouco sobre polímeros. A gente vai falar sobre a história do produto, origem e a evolução até os tempos atuais, ensaios que caracterizam o material, processo de fabricação, o custo de produção e aplicação na sociedade. Mas primeiro, o que é um polímero? Polímero é um material constituído de macromoléculas compostas por monômeros ligados entre si com ligações covalentes, que conferem ao material características como isolamento térmico, elétrico e insolubilidade. São classificados de acordo com a fusilidade, a estrutura molecular, as aplicações, os grupos funcionais constituintes e entre outros. Sendo assim, os polímeros podem ser classificados como termoplásticos ou termorrígidos, como cadeias moleculares lineares, ramificadas ou com ligações cruzadas, polímeros como commodities, aplicados à engenharia, ou polímeros de alta performance. São também classificados pelos grupos funcionais constituintes, que podem ser poliolefinas, poliéteres, poliésteres, poliamidas e entre outros. Na história dos polímeros, observa-se registros de uso há aproximadamente 3.000 anos atrás, a partir da descoberta de um verniz extraído da seiva da árvore Rus vernicula pelos chineses, que seria usado até 1950 como forma de revestimento impermeável e durável em imóveis. No século I a.C., usava-se o âmbar, que é uma resina termoplástica moldável por compressão e proveniente de árvores fossilizadas. No início do século I d.C., como a época do desenvolvimento de técnicas de conformação e moldagem de chifres de animais para a produção de pentes e botões. A partir de então, não observou-se maiores desenvolvimentos e descobertas sobre polímeros, até 1550, quando se desenvolveu a borracha natural a partir do látex extraído da seringueira na América Central. Mesmo assim, somente com os avanços nos estudos da química orgânica proporcionaram um incremento do desenvolvimento de polímeros sintéticos que resultou, a partir de 1830, na produção de substâncias orgânicas capazes de substituírem produtos naturais como madeira, couro, fibra, entre outros. Neste contexto, Christian Frederick desenvolveu em 1846 o primeiro polímero sintético, feito de nitrato de celulose, produzido industrialmente pela primeira vez em 1862 por Alex Parkers. O polímero produzido foi usado na produção de bolas de bilhar a partir de 1872, mesmo com baixa resistência mecânica. Nessa sequência de estudo, Leo Baekeland desenvolveu em 1907 um polímero denominado por baquelite. Com baquelite e o slogan "um material de 1000 usos", iniciou-se a era do plástico. Em 1928, a partir de estudos de polimerização por condensação conduzidos por Wallace Hume, desenvolveu-se mais duas novas classes de polímeros, o poliéster e as poliamidas, utilizadas na fabricação de fibras para tecidos sintéticos. Em 1939, a DuPont produz e vende pela primeira vez meias de nylon. Em 1941, é desenvolvido o poliéster politereftaleno de etileno, a famosa PET, utilizado na fabricação de fibras, embalagens e garrafas plásticas. Ainda em 1941, a Alemanha produz pela primeira vez poliuretanos e espumas de poliuretano por policondensação. Polímeros como borracha de silicone, que contém em sua estrutura moléculas de átomos de silício, que garante grande resistência térmica e química e elevado custo de produção, são desenvolvidos em 1945. As polifenilas, classe de materiais poliméricos classificados como commodity, são impulsionadas a partir da década de 1950, com o desenvolvimento de novos catalisadores de polimerização, desenvolvidos pelo Carl Ziegler em 1953. O processo de polimerização de alquenos, como catálise,
A baixa pressão resulta na produção de polietileno de alta densidade, com propriedades mecânicas superiores aos polímeros de baixa densidade, até então produzidos. O desenvolvimento de novos polímeros na atualidade concentra-se em novos materiais produzidos a partir de blendas poliméricas e compostos produzidos como aditivos que lhes conferem melhores propriedades térmicas, químicas e mecânicas em relação ao polímero base. Agora o Lucas vai falar um pouco sobre as aplicações dos polímeros e ensaio de caracterização. E aí, galera, beleza? Então, o vestuário que usamos é feito de tecidos, e esses são feitos de fibras muito diversas. Todas elas são polímeros. Também os plásticos, que têm as aplicações mais diversas, também são polímeros. Há polímeros formados a partir de um só monômero, como o polietileno, o nylon, a celulose, entre outros. Outros polímeros são formados a partir de dois ou mais monômeros diferentes, como o poliéster, a proteína da seda, etc. A maioria dos polímeros sintéticos tem como matéria-prima o petróleo, o carvão, o gás natural e o sal. As fibras, que podem ser naturais, artificiais ou sintéticas, apresentam resistência semelhante à do algodão, seda ou lã, e são muito usadas na indústria têxtil. Por exemplo, a viscose é celulose tratada com sulfureto de carbono, os nylons são poliamidas, a lycra são poliuretanos, etc. Todas as etiquetas do vestuário trazem a indicação do tipo de fibra de que é feito. Muitos tecidos contêm uma mistura de fibras naturais e sintéticas para conseguir propriedades diferentes como elasticidade, duração, brilho e toque. Entre os principais plásticos podemos referir o policloreto de vinil, o polipropileno, o poliestireno, os poliuretanos, etc. Os plásticos proporcionam benefícios importantes à sociedade, mas também colocam problemas ambientais graves que precisamos urgentemente resolver.
Para caracterizar um material polimérico, são realizados diversos ensaios para se conhecer as características específicas do material estudado. Os ensaios são ensaio de compressão, ensaio de impacto, ensaio de tração, ensaio de fadiga, ensaio de torção. Ensaio de compressão. Neste ensaio é colocada uma amostra de um segmento de tubo deitada entre as placas na máquina da compressão e é aplicar uma carga até o achatamento da amostra. A distância final entre as placas, que varia conforme a dimensão do tubo, deve ser registrada. O resultado é analisado se existe ou não o surgimento de fissuras sem levar em conta a carga aplicada. Este ensaio permite analisar a qualidade da ductibilidade do material. Quanto mais o tubo se deformar, sem apresentar trincas, mais dúctil será o material. Ensaio de impacto. É muito utilizado na avaliação da fragilidade dos materiais. Ele é feito da seguinte maneira: coloca-se um corpo de prova e ele é padronizado a uma tensão provocada pelo impacto de um martelo pendular. Este ensaio permite analisar a energia na formação e ruptura do corpo de prova. Disso tem a seguinte relação: quanto menor for a energia absorvida, mais frágil será o comportamento do material para aquela solicitação dinâmica. Ensaio de tração. A máquina de tração é hidráulica, movida pela pressão do óleo. Essa máquina está ligada a um dinamômetro, que mede a força aplicada ao corpo de prova. Os modelos mais antigos possuem um medidor gráfico que vai traçando o diagrama de forças em papel milimetrado à medida que o ensaio vai sendo realizado. Já as máquinas mais atuais possuem sistemas computadorizados, que fornecem esse e outros gráficos com maior precisão, e os resultados aparecem em telas de computadores acoplados às máquinas. O corpo de prova é submetido a um esforço que tende a alongá-lo ou esticá-lo até ocorrer a ruptura. Ensaio de fadiga. É baseado no acompanhamento mecânico de uma amostra submetida a uma carga dinâmica durante um grande número de ciclos, no qual deve ser representativo da vida útil do material industrial fabricado. Ensaios de torção. Os ensaios de torção são executados em geral com eixos sólidos cilíndricos ou com tubos. As forças torsionais produzem um movimento de rotação em torno do eixo longitudinal de uma das extremidades da peça sob a carga. A tensão torsional é função do torque aplicado e a deformação está relacionada com o ângulo de torção. Esse ensaio de torção são usados para determinar as propriedades como o módulo de elasticidade em cisalhamento, resistência ao escoamento sob torção e o módulo de ruptura. Agora eu vou falar um pouco mais sobre custos. Um dos aspectos decisivos responsáveis pela grande disseminação no uso do plástico é o econômico, pois é possível confeccionar os mais diferentes artigos e objetos de plástico com custo reduzido, portanto mais acessíveis à população. Por exemplo, o polietileno, que é usado para a produção de produtos para embalagem, brinquedos, utensílios domésticos, entre outros, tem custo aproximado de R$ 5,50 o quilo. O policarbonato, que é parecido com vidro, porém é mais resistente ao impacto, é usado na fabricação de janelas de segurança, lentes para óculos, placas resistentes a impactos, entre outros. Tem custo aproximado de R$ 17,10. Os plásticos são facilmente processáveis a temperaturas baixas, se comparadas com a temperatura de processamento de outros materiais, tais como o aço e o alumínio. Portanto, o consumo de energia é relativamente baixo, o que se reflete no custo de fabricação. Existem vários processos de fabricação de polímeros. Falarei brevemente de alguns. Moldagem por imersão.
É uma das técnicas de processamento de polímeros mais simples e antiga. É empregada quando se deseja produzir peças ocas, como por exemplo luvas de borracha, bolas de soprar ou preservativos, que não podem ser produzidos pela moldagem por sopro. Basicamente, a moldagem por imersão consiste em mergulhar o molde com a forma desejada da peça em uma solução polimérica viscosa ou em uma emulsão de polímero, mantendo-o dentro dessa solução ou emulsão durante alguns minutos. Após esse tempo, o molde é removido da solução a seco à temperatura ambiente ou através de calor. Um dos grandes inconvenientes desse tipo de processamento é o difícil controle da espessura da peça produzida. Moldagem por compressão. É o método mais empregado na transformação de termorrígidos. Nesse caso, o molde fechado e aquecido favorece a formação de ligações cruzadas no polímero, ou seja, sua cura, obtendo-se artefatos rígidos após sua extensão do molde. No caso de termoplásticos, os moldes devem ser resfriados antes da sua cobertura. Moldagem por injeção. O processo de moldagem por injeção consiste essencialmente no amolecimento do material plástico num cilindro aquecido, em torno de 250 graus, e sua consequente injeção em alta pressão, em torno de 2.100 kg-força por centímetro quadrado, para o interior de um molde relativamente frio, onde endurece e toma forma final. Vários fatores influenciam a duração total do ciclo de moldagem, como as características térmicas do termoplástico, o peso e a espessura do moldado, a superfície de moldagem, a eficiência de resfriamento e do sistema extrator. O principal fator dentre estes é o tempo de resfriamento necessário para que a peça possa ser extraída. Quanto maior for a espessura da parede da peça, maior será o tempo de resfriamento do molde e, consequentemente, a duração do ciclo de moldagem. Logo, a maioria das peças injetadas não possuem paredes espessas. Atualmente, a moldagem por injeção é o principal método de fabricação de termoplásticos de uso geral e de alta performance. Moldagem por sopro. Na moldagem por sopro, são produzidas peças ocas através de insuflação de ar no interior de um tubo termoplástico amolecido pré-formado, denominado parison. Essa técnica é empregada na moldagem de termoplásticos como PET, PC, PS, ABS, PVC, poliamidas, PU e principalmente PEAD. O processo consiste em expandir o parison por meio de ar comprimido ou vapor dentro de um molde fechado, de modo que a superfície externa do parison entre em contato e tome forma da cavidade do molde. Após o resfriamento, o molde é aberto e a peça removida. A preparação do parison pode ser realizada por extrusão ou injeção. Então, galera, é isso que a gente tinha a apresentar. Espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigada.